o jogador com o futebol mais encantador de todos os tempos. Ídolo do Barcelona, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira. Além disso, Ronaldinho já conquistou quase todos os títulos possíveis. Ele já foi campeão da Copa do Mundo, da Libertadores, Liga dos Campeões e muito mais. Em seu auge, ele simplesmente chocou o mundo. Os seus dribles e jogadas geniais fizeram até as pessoas que não gostavam de futebol apreciar um pouco mais o esporte. Ronaldinho era tão incrível que fazia até a torcida adversária o aplaudir. Sem dúvidas, um dos maiores gênios da história desse esporte. Além de protagonizar jogadas incríveis, ele era bastante decisivo e também um grande líder. Tanto que o Messi considerou Ronaldinho como o maior responsável pelo sucesso do Barcelona. No vídeo de hoje, iremos analisar a fundo a sua carreira, suas mitadas e o seu incrível legado. Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, ou Ronaldinho Gaúcho. Nasceu no dia 21 de março de 1980, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com apenas 7 anos de idade, Ronaldinho começou a jogar na escolinha do Grêmio. E em 1998, aos 18 anos, ele fez a sua estreia no futebol profissional. Ele estreou pela equipe do Grêmio. Logo nos seus primeiros jogos como profissional, estava claro que um fenômeno estava surgindo. Com um incrível domínio de bola, chutes precisos, passes ousados, gols de falta e com dribles espetaculares. Ronaldinho tinha chocado o mundo ainda no início de sua carreira. Suas atuações absurdas o levou a ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em 1999. E na seleção, ele não se intimidou pela pressão de jogar na seleção mais temida do mundo. E continuou fazendo o que sabe fazer, jogar com magia e alegria. Até que em 2001, Ronaldinho foi jogar pelo PSG da França. Antes de ter sido contratado pela equipe francesa, ele conquistou 2 títulos pelo Grêmio, o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul. E tinha conquistado também a Copa América de 1999 com a seleção brasileira. Além de protagonizar jogadas fenomenais, Ronaldinho também era um bom goleador. Antes de sua primeira passagem pela Europa, ele tinha sido artilheiro do Campeonato Gaúcho de 1999 com 15 gols. E também artilheiro da Copa das Confederações daquele mesmo ano com 6 gols. E também foi o artilheiro do torneio pré-olímpico Sub-23 do ano 2000, com 9 gols. Em sua primeira temporada pelo Paris Saint-Germain, Ronaldinho venceu 2 títulos, sendo ambos os títulos de pouca importância. Apesar de não ter conquistado um título de grande importância, ele, como de costume, conquistou vários fãs, através de suas jogadas fenomenais, até que chegou a vez de disputar a Copa do Mundo. Seria a primeira Copa da sua carreira. Ronaldinho nessa Copa jogou muito. A sua atuação mais memorável na Copa foi contra a Inglaterra nas quartas de final. Em um jogo onde a Inglaterra saiu na frente, mas com uma assistência e um golaço do Ronaldinho, o Brasil eliminou os ingleses. Ronaldinho nesse jogo fez história. Até hoje, nunca a Copa do Mundo presenciou um gol parecido com o que o Bruxo fez contra a Inglaterra em 2002. Após a Copa de 2002, Ronaldinho se tornou um dos jogadores mais desejados do mundo. E, em 2003, ele saiu do PSG e foi jogar no Barcelona. Em sua curta passagem pelo PSG, ele conquistou 2 títulos e protagonizou jogadas e gols absurdos. Em 2003, ao anunciar o Ronaldinho, o Barcelona tinha feito a melhor contratação de toda a sua história. Ronaldinho simplesmente mudou o Barcelona e também é o principal pioneiro do sucesso que o Barcelona viveu nos últimos anos. Em seus primeiros jogos, Ronaldinho já marcou o seu primeiro gol com a camisa do Barça. E olha só como foi o primeiro gol do Bruxo com a equipe espanhola. Ele mal tinha chegado no Barça e já tinha deixado o técnico da equipe, o Frank Rijkaard, de boca aberta. O treinador do Barcelona na época disse que o Ronaldinho tinha algo especial toda vez que ele tocava na bola. Em sua primeira temporada com a equipe, Ronaldinho e o Barcelona venceram somente a Copa Catalunha. Mas, a partir da próxima temporada, o Barcelona iria subir de patamar e se tornar um gigante do futebol mundial. E o Ronaldinho iria fazer temporadas magníficas. Tanto que o auge do Ronaldinho é considerado por muitos como o auge mais encantador e fenomenal da história do futebol. Nos dias de hoje, o Barcelona é visto como um dos maiores times do mundo. E o sonho de muitos jogadores é justamente jogar lá. Além disso, o Barça também é uma instituição rica e bastante popular. E é super comum hoje em dia você sair na rua e ver alguém com a camisa do Barcelona. Mas nem sempre foi assim. Poucos anos antes da chegada do Ronaldinho,
a equipe passava por um momento bastante difícil. Tão difícil que o Barcelona muitas vezes não conseguia nem sequer brigar pelo título do Campeonato Espanhol. E o pior de tudo aconteceu no Campeonato Espanhol da temporada 2002-2003, onde o Barcelona ficou na 6ª posição e não conseguiu nem sequer se classificar para a Liga dos Campeões. Além de tudo isso, o Barcelona passava por uma grande crise financeira. Muitos pensavam até que o Barcelona estava prestes a falir, mas com a chegada do jogador mais encantador de todos os tempos, o Barça conseguiu encontrar a luz no fim do túnel. Em 2004, Ronaldinho fez uma temporada absurda e foi eleito o melhor jogador do mundo. No ano seguinte, novamente, outra temporada absurda e outro título de melhor jogador do mundo. Naquele ano de 2005, Ronaldinho conseguiu quebrar um jejum jogando pelo Barcelona. O Barça não ganhava o Campeonato Espanhol desde 1999, mas 6 anos depois, o Barcelona voltou a celebrar o título de campeão espanhol e conquistou também a Supercopa da Espanha. Na Liga dos Campeões, o Barcelona acabou sendo eliminado pelo poderoso time do Chelsea nas oitavas de final, mas, mesmo sendo eliminado, Ronaldinho conseguiu chocar a todos e marcando esse golaço aí contra os ingleses. Muitos marcam o gol primeiro e depois dançam, mas com o bruxo é o contrário. Ele comemora antes mesmo de marcar o gol. Até o Frank Lampard, ídolo do Chelsea, ficou impressionado com a performance de Ronaldinho, dizendo que nunca tinha visto um jogador assim, e que o Ronaldinho estava em outro nível. Ronaldinho já tinha sido o melhor jogador do mundo por 2 vezes consecutivas, e o Barcelona, depois de tanto tempo, conseguiu ser campeão espanhol. E com essa moral toda, era hora de sonhar mais alto. Era hora de sonhar com a tão desejada Liga dos Campeões. A última vez que o Barcelona tinha sido campeão da Liga dos Campeões foi em 1992. Ronaldinho e companhia tentavam quebrar um jejum de 14 anos na Liga dos Campeões de 2006. Ronaldinho jogou muito. Ele foi vice-artilheiro da competição e líder de assistências da competição. E o Barcelona, depois de 14 anos, voltou a ser campeão da Liga dos Campeões. Além da Liga dos Campeões, Ronaldinho e o Barcelona naquela temporada conquistaram também a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol pela 2ª vez consecutiva. E foi nessa temporada que ele teve aquela épica atuação contra o Real Madrid, onde ele marcou 2 vezes e foi o grande destaque da vitória por 3-0 na casa do Real Madrid, e foi aplaudido de pé pelos torcedores do Real Madrid. Jogar pelo Barcelona e ser aplaudido pela torcida do Real em pleno Bernabéu, só o Ronaldinho mesmo. Em 2006, Ronaldinho iria disputar a sua 2ª Copa. O Brasil era visto como o maior favorito ao título, mas acabou sendo eliminado nas quartas de final para a França. Naquele mesmo ano, Ronaldinho era um forte concorrente ao prêmio de melhor jogador do mundo, mas quem acabou vencendo o prêmio foi o Fábio Cannavaro. Na temporada 2006-2007, Ronaldinho continuou tendo atuações brilhantes. Já na temporada 2007-2008, devido às lesões, Ronaldinho participou de poucas partidas. E, na temporada seguinte, Ronaldinho, com 28 anos e a fim de novos desafios, acabou indo para o Milan. Com o número 10 já ocupado pelo Seedorf, o R10 selecionou o número 80 como número de sua camisa, já que 1980 foi o ano de seu nascimento. Ronaldinho saiu do Barça como um dos maiores ídolos da história do clube e um dos maiores responsáveis pelo sucesso que o Barcelona se tornou nos anos seguintes. Até o Messi, que também é ídolo do clube, disse o seguinte, abre aspas, Ronaldinho foi o responsável pela mudança no Barça. Foi uma época ruim, e a mudança que aconteceu com a sua chegada foi incrível. No primeiro ano, ele não ganhou nada, mas as pessoas se apaixonaram por ele. Aí, os troféus começaram a chegar, e ele deixou toda aquela gente feliz. O Barça deve sempre ser grato por tudo o que ele fez. Fecha aspas. Com o amarelinha, Ronaldinho conquistou 3 títulos. Jogou em 97 partidas e marcou 33 gols. No Milan, o bruxo jogou por 2 anos e meio e foi campeão do campeonato italiano. E claro, lá ele exibiu um pouco de sua magia. Em 2011, ele foi anunciado pelo Flamengo. Lá ele foi campeão carioca e protagonizou partidas memoráveis. A mais memoráveis delas, claro, o hat-trick contra o Santos em 2011.
Em 2012, ele foi contratado pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não era visto como um time temido, e fazia muitos anos desde a última vez que o Atlético brigou pelo título do Brasileirão. Mas, sob o comando de Ronaldinho, em 2012, finalmente o Atlético começou a incomodar os rivais. O Atlético brigou fortemente pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, mas quem acabou sendo campeão foi o Fluminense. No ano seguinte, Ronaldinho e o Atlético Mineiro vencem o Campeonato Mineiro e a Libertadores. Ele saiu do Atlético em 2014. Sua passagem pelo Atlético é parecida com a sua passagem pelo Barcelona. Times desacreditados, que com a chegada de Ronaldinho se tornaram equipes temidas. Após sua saída do Atlético Mineiro, ele chegou a atuar em equipes como Querétaro e Fluminense e se aposentou no início de 2016. E mesmo não tendo um longo auge como Messi e Cristiano Ronaldo, Ronaldinho fez história e é sem dúvidas um dos melhores de todos os tempos.